Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos fazer nesse momento então uma reflexão da Palavra de Deus e nós estamos na série O Segredo da Oração. E hoje a nossa temática está baseada no capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 7 até o verso 11, e nós vamos falar sobre a oração como convite do favor de Deus. Então esta é mais uma mensagem da série O Segredo da Oração, e hoje nós vamos falar sobre a oração como convite do favor de Deus. Vamos ler então a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, a partir do verso 7 até o 11, que diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu falei até o 11, mas eu li até o 12. Nós vamos meditar o verso 12 também. Queridos, esse é um texto muito relevante, porque ele nos mostra a relevância da oração. E nós vamos desenvolver esta reflexão em 3 pontos que devemos considerar nesse texto. O primeiro é que Deus quer ouvir e atender as nossas orações. Esse é o primeiro ponto. Deus ele quer te ouvir. Deus ele quer te atender. Deus ele quer abrir a porta para você. Deus quer te dar aquilo que você precisa. Então, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar é que Deus quer ouvir e atender as nossas orações. A gente encontra isso aqui no texto. Em segundo lugar, a gente vai encontrar aqui no texto que o amor paterno de Deus está para além do amor paterno humano. Então, por aí você começa a observar o amor que o pai sente em abençoar o seu filho, né? O amor que o pai sente em atender o pedido de um filho, muito mais do que o amor paterno humano, é o amor paterno de Deus. Então esse texto também vai nos apontar para o amor paterno de Deus, estando este além, né? Para além do amor paterno humano. E o terceiro e último ponto que nós vamos abordar nesse texto é que Deus é bondoso e está sempre pronto para nos abençoar segundo a sua bondade. Ok? É isso que nós vamos estar vendo aqui nesse momento, nessa nossa reflexão. Eu convido a você para prestar atenção nesse texto. Então vamos lá para o nosso texto. Primeiro nós vamos perceber, nós vamos entender no nosso contexto de orar, de pedir alguma coisa a Deus, de buscar a Deus em oração, de agradecê-lo por alguma bênção recebida, ou mesmo pelo fato simplesmente de estar tendo a comunhão com Deus por meio da oração. Nós vamos perceber que todo homem, toda pessoa que ora, ela quer saber que Deus ela está orando. Que Deus é esse que ela está orando. A quem ela está orando, pedindo alguma coisa, entregando alguma coisa. Né? Todo homem quer saber, toda pessoa quer saber. E esse texto vai nos mostrar quem é o Deus que nós oramos. Quem é o Deus que está pronto a ouvir e atender as nossas orações.
Quem é o Deus que tem o amor que vai além do amor paterno, humano, né? Quem é o Deus que é bondoso e está sempre pronto para nos abençoar? A gente quer saber quem é esse Deus. Então, Jesus, nesse texto, ele vai nos ensinar, em primeiro lugar, que Deus quer ouvir e atender às nossas orações. Por isso, no verso 7 e 8, ele diz o que a gente leu: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então aqui a gente vai ver que Deus ele quer ouvir e atender às nossas orações. A verdade é que Jesus ele provinha de uma nação que amava a oração, tinha o hábito de orar. A oração era uma praxe na vida dos judeus, né? E Jesus, ele amava a oração. E quando ele mostra este fato aqui, isso nos leva a perceber que os rabinos, os judeus, eles costumavam dizer que Deus está tão perto de suas criaturas como a orelha está perto da boca. Eles diziam também que os seres humanos dificilmente podem ouvir a duas pessoas que falam ao mesmo tempo. Mas Deus é alguém que está para além disso, porque Ele é capaz de nos ouvir a cada um de nós, mesmo que todo mundo clame a Ele no mesmo momento, no mesmo tempo. Eles também diziam que o homem se incomoda quando os seus amigos o chateiam com os pedidos. Mas no caso de Deus, cada vez que alguém eleva a Ele suas necessidades, Deus recebe com o maior prazer. Deus ama ainda mais pelo fato de estar ali ouvindo as suas criaturas, os seus filhos, pedir alguma coisa para Ele. Portanto, os primeiros versos aqui, os 7 e 8, Jesus está falando para aquelas pessoas, Jesus está dizendo para elas: ora, peça, busque, bata. Jesus está dizendo isso, mostrando assim então um convite para aquelas pessoas receberem o favor de Deus. E esse convite é a oração é o instrumento, a oração é a ferramenta, a oração é o meio pelo qual a pessoa vai falar com Deus e colocar diante de Deus as suas necessidades e receber o favor de Deus. Então, ao mesmo tempo que Jesus diz para pedir, para buscar, para bater, Ele está dizendo que a pessoa vai receber, a pessoa vai encontrar, lhe será aberta a porta. Por quê? Porque Deus ama atender o seu povo. Por isso, o primeiro ponto aclarado aqui, percebido aqui nesse texto, é que Deus quer ouvir e atender as nossas orações. Quando nós vamos olhar algumas palavras no grego, a gente vai perceber que em grego há duas formas imperativas do verbo. A primeira é o imperativo aoristo, que pronuncia uma ordem definida e limitada. Quando diz assim, por exemplo, feche a porta, né? Seria aqui então o imperativo aoristo. Feche a porta, está determinado, é algo limitado. A única coisa que você tem que fazer é fechar a porta e pronto. Né? Mas também existe no grego o imperativo presente, que dá caráter de continuidade à ordem que se reparte. Como se dissesse da seguinte forma em relação à porta: feche sempre a porta. Né? Os imperativos aqui, que parecem presentes nesse texto, e seu significado, quando diz peçam sempre, e mostrando aqui
que é um pedido para uma permanência, uma constância, esse imperativo aqui mostra então que é o sentido que Jesus está ensinando na sua oração, né? Que é para você pedir e continuar pedindo. Ou seja, o exemplo de fechar sempre a porta, é sempre estar fazendo aquilo, é uma ordem para ser feita constantemente. Então o ensinamento que Jesus está nos mostrando aqui é esse, para nós pedirmos, para nós buscarmos, para nós batermos a porta constantemente, né? Esse imperativo aqui. Então, dentro desse texto, o primeiro ponto que nós podemos perceber é que Deus ele quer ouvir e atender às nossas orações. Por isso Jesus fala: peça, busque, bata, porque você vai receber, você vai encontrar e lhe será aberta a porta. Isto porque Deus ama atender o seu povo. Segundo ponto que nós podemos observar dentro desse texto é que o amor paterno de Deus está para além do amor paterno humano. Vamos ler novamente o verso 9 e 11, que diz assim: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então aqui, dentro desses versos, nós vamos perceber que o amor paterno de Deus está para além do amor paterno humano. O raciocínio de Jesus aqui, ao fazer essa analogia, é muito simples, né? Na verdade, o contexto ali é que um dos rabinos perguntava para Jesus se poderia um pai odiar os seus filhos. Se poderia um pai fazer mal aos seus filhos por prazer. E aí, o argumento de Jesus era que se os homens não são capazes de odiar a seus filhos, estes homens sendo maus, porque nós temos a nossa natureza corrompida que inclina para a maldade, mesmo sendo mal, nós queremos e sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, né? Imagina então a Deus, o Pai Celestial, não se negaria jamais a ouvir a oração dos seus filhos, das suas criaturas. Então, Jesus está fazendo essa analogia e ele vai escolher então 3 exemplos, aqui em Mateus aponta só para 2, mas lá em Lucas capítulo 11, versículo 12, nós vamos ter mais um exemplo apontado por Jesus, né, que Jesus ele vai fazer a comparação do pão com a pedra, né? Por quê? Porque a pedra lá do deserto, né, era muito parecida com um pedaço de pão. Então Jesus faz essa comparação da pedra e o pão. E Jesus ele faz a comparação também do peixe com a serpente. A serpente aqui pode ser uma enquia, né? Uma enquia que é um tipo de peixe impuro por não ter barbatanas nem escamas. Então esse peixe, você encontra esse tipo de peixe lá em Levítico capítulo 11, versículo 12. Então é mais provável que esteja falando desse tipo de peixe do que a própria serpente, né? E o terceiro exemplo que Jesus traz, que está lá em Lucas, se o filho pedir um ovo, o pai lhe dará um escorpião. Então faz a comparação ali do ovo e do escorpião. Quando a gente vê essa analogia, Jesus fazendo essas analogias aqui, é pelo fato de que se o filho pedisse pão ao pai, o pai desse pedra para ele, o que o pai estava querendo com o filho? O pai estava querendo rir do filho, né? O pai estava querendo zombar do filho.
O pai estava querendo, então, sacanear o filho, dando uma outra coisa diferente, ruim, né? Uma coisa que será ruim para aquele filho. Então Jesus faz essa analogia, comparando aí o pão com a pedra, o peixe com a serpente, o ovo com o escorpião, para mostrar que se o pai humano não faria isso, ainda mais o Pai Celestial. Então, Deus está sempre pronto a nos dar coisas boas. Por isso que nós temos que pedir, porque Ele está sempre pronto para nos dar coisas boas. E a gente vai ver então que Deus nunca se negará a ouvir as orações e nunca se rirá, zombará de nossos pedidos. A gente vai até ver no pensamento grego que os gregos tinham, na sua mitologia, história de deuses que respondiam às orações de seus fiéis, mas essas respostas que os deuses davam para os seus fiéis tinha alguma armadilha, né? A gente vai ver aí na história aí da mitologia, Aurora, que era uma deusa da alvorada, ela que vai se apaixonar por um jovem chamado Teutônio, e esse jovem é mortal. E aí Zeus, né, o rei de todos os deuses, vai oferecer para esta deusa, né, Aurora, um dom, qualquer dom que ela quisesse para o seu amado, para o seu amado mortal. A Aurora, é óbvio, o que ela vai escolher? Ela vai escolher que esse jovem, esse seu amante, tivesse então a vida eterna, né? Para poder esse amor prevalecer por toda a eternidade. Só que ela esquece, na verdade, de pedir, ela esquece de pedir ao mesmo tempo para o Deus Eu a juventude eterna. Ela pede só a vida eterna e não pede a juventude eterna. E o que acontece? Esse presente que o Zeus dá para a Aurora, esse presente se transforma numa maldição, porque o seu amado envelhece, vive a eternidade, mas vive envelhecendo. Ele não tem a juventude eterna. Então, o nosso Deus é diferente, né? O nosso Deus, ele quer nos dar, né? Ele quer nos dar coisas boas, né? Ele quer nos dar aquilo que vai ser bom para nós. Então, embora muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que de fato precisamos. Por isso, tudo que Ele vai nos dar, embora não seja o que realmente nós queríamos que fosse, mas é algo de bom para as nossas vidas. Então, o nosso Deus, o Deus de Israel, não é o Deus da mitologia grega, né? Ele é um Deus que atende às nossas orações e providencia para cada um de nós aquilo que é bom, perfeito e agradável. O terceiro ponto que nós vamos então perceber aqui nesse texto, né, é que Deus é bondoso e está sempre pronto para nos abençoar. Olha só o que diz o verso 12 do texto. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esse último verso está dentro do contexto aqui, né, da bondade de Deus e da justiça de Deus e da sua prontidão em fazer aquilo que é bom para os seus filhos. E aí, quando Jesus ele traz essa frase, né, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas.
O que a gente vai ver aqui, que na verdade existia a regra de ouro dos pensadores, né? Que foi o pináculo da ética social, mas vista de forma negativa. Porque o pensamento dos gregos e os romanos, nós vamos encontrar, por exemplo, Sócrates, ele vai contar que o rei Nicócles impôs aos oficiais de seu exército o seguinte regulamento, dizendo assim: não façam aos outros aquelas coisas que deixam vocês zangados quando as experimentam as mãos de outros, né? Então, o rei Nicócles, ele é citado por Sócrates dizendo isso, trazendo esse ensinamento, né? Epiteto também ele vai condenar a escravidão, né? Fundamentando-se na seguinte frase: o sofrimento que a gente mesmo evita não deve infligi-lo a outros, né? E uma das máximas básicas do estoicos era o seguinte: o que não desejam que lhes sejam feito, jamais façam aos outros. O que você vai perceber é que antes de Jesus já havia aí a regra de ouro, né, dos pensadores, que se embasava nesses feitos de não faça ao outro aquilo que você não quer que faça com você. Isso é, então, um pensamento tido como negativo. Jesus, né, ao referir aos outros, Jesus ele vai fazer de forma diferente. Ele, ao invés de ele falar para não fazer, ele vai falar para fazer. Então Jesus vai trazer algo diferente. Jesus vai trazer algo para o lado positivo. Por quê? Porque o não ferir a outros não é um princípio religioso fundamental, mas é antes um princípio legal. Então, aquele pensamento era comum. Aquilo que os pensadores gregos e romanos diziam fazia parte ali do contexto, do cotidiano das pessoas. Aquilo dali era necessário para a sobrevivência das pessoas. Por isso que em sua forma negativa, este ensino está dizendo dessa forma: não faça o outro aquilo que você não gosta que faça com você. Mas aí na regra áurea de Jesus, de forma positiva, Jesus traz um novo ensinamento. Jesus vai trazer uma nova perspectiva. Jesus vai dizer o seguinte: faça o bem ao outro. Aquilo que você quer que faça a você, você precisa fazer ao outro. Então, quando se anuncia, né, esta norma em forma positiva, quando se nos diz que devemos fazer aos outros o que queremos que eles façam a nós, entre a nossa vida, né, há aqui um novo princípio e uma nova atitude com o nosso semelhante. Ao invés da gente caminhar sempre no comum, né, não fazendo mal às outras pessoas, isso a gente consegue não fazer, mas Jesus está nos convidando aqui para fazer o bem. Para a gente, é a questão do amor ágape, aquilo que você faz em benefício do outro. Então, eu devo fazer todo o bem que puder. Se esse é um princípio, né, partido de Deus, ensinado pelo seu Filho Jesus, isso nos mostra que Deus é bondoso, Deus é bom e está sempre pronto para nos abençoar. Apesar do mal que nós fazemos a Ele, apesar do pecado que nós fazemos a Ele, se nós dobrarmos os nossos joelhos para pedir pão, Ele não nos vai dar pedra. Se dobrarmos os nossos joelhos para pedir a Ele peixe, Ele não vai dar para nós uma cobra. Se dobrarmos os nossos joelhos diante dele para pedir o ovo, Ele não vai dar um bicho do deserto, porque nosso Deus é bom e sabe dar coisas boas.
Ele sempre quer nos dar coisas boas. Por isso Jesus está ensinando aqui. Ele está trazendo um ensinamento diferente. Ao invés de você não fazer o mal que você não quer que te faça, Jesus está dizendo para a gente fazer o bem que a gente quer que o outro nos faça. Por isso, eu aprendo aqui três formas de ver a oração como um convite do favor de Deus. Deus nos convida a receber o seu favor por meio da oração. E o texto nos mostrou, em primeiro lugar, que Deus quer ouvir e atender as nossas orações. O texto mostrou, em segundo lugar, que o amor paterno de Deus está para além do amor paterno humano. E o texto mostrou, em terceiro lugar, que Deus é bondoso e está sempre pronto para nos abençoar. Por isso que Jesus ensinou esse princípio de você fazer às outras pessoas o bem, porque o bem é o que você quer que as pessoas façam a você. A aplicação nessa reflexão, para sua análise, sua reflexão, sua meditação, eu faço a seguinte pergunta: você acredita que na sua oração você tem a oportunidade de receber o favor de Deus? Você acredita que se você pedir pão, Deus vai te dar pão e não pedra? Se você pedir peixe, Deus vai te dar peixe e não serpente? Você possa analisar sobre a relevância da nossa oração. Ela é um convite do favor de Deus para nós. Deus quer que nós oremos a Ele, que nós pedimos, que nós batemos, que nós supliquemos, porque Ele deseja nos abençoar. Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua vida neste dia e que você possa cada vez mais estar convicto da relevância da oração. E este foi mais um segredo da oração, que ela é também um convite do favor de Deus para as nossas vidas. Amém?